Ao seu comando por Neville Goddard. Ao seu comando. Parte 1. Introdução. Este livro contém a essência do princípio da expressão. Se eu quisesse, poderia tê-lo expandido em um livro de centenas de páginas, mas tal expansão fugiria do propósito deste livro. Comandos, para serem eficazes, devem ser curtos e direto ao ponto. O maior comando já registrado encontra-se nas poucas e simples palavras: "E Deus disse que se faça a luz." Se mantendo neste princípio, agora eu entrego a você, leitor, nestas poucas páginas, a verdade conforme revelada para mim. Neville, ao seu comando. Pode o homem decretar alguma coisa e ela vir a acontecer? Mais que certamente que pode. O homem sempre decretou o que tem aparecido em seu mundo, e ele hoje continua decretando o que está aparecendo em seu mundo, e ele continuará a fazê-lo enquanto o homem for consciente de ser homem. Não há nada que tenha aparecido no mundo do homem que ele não tenha decretado que deveria. Você pode até negar, tente se quiser, você não conseguirá provar o contrário, pois esta afirmação se baseia em um princípio imutável. Você não vai conseguir comandar as coisas que irão aparecer através de suas palavras ou através das suas declarações em voz alta. Tais vãs repetições, frequentemente, só confirmam o oposto do que se é dito. Um comando ou afirmação sempre será feito através da consciência. Ou seja, cada homem deve ser consciente daquilo o que ele afirma para si mesmo. Uma nova perspectiva. Quando a Bíblia for lida nesta perspectiva, você perceberá que ela é o maior livro científico já escrito. Ao invés de olhar para a Bíblia como o registro histórico de uma antiga civilização, ou como a biografia da vida incomum de Jesus, veja-a como um grande drama psicológico ocorrendo na consciência de cada homem. Tome isto para si, e quando menos esperar, o seu mundo passará dos estéreis desertos do Egito à terra prometida de Canaã, a natureza de Deus. Todo mundo poderia concordar com a afirmação de que todas as coisas foram feitas por Deus e que sem ele nada poderia existir. Porém, o que homem não consegue chegar a um consenso é sobre a identidade de Deus. Todas as igrejas e sacerdócios do mundo discordam quanto à verdadeira identidade e à natureza de Deus. A Bíblia prova, sem sombra de dúvida, que Moisés e os profetas estavam 100% em concordância quanto à identidade e à natureza de Deus. A vida e ensinamentos de Jesus também se seguiram de acordo com as conclusões dos profetas antigos. Moisés descobriu que a natureza de Deus está na consciência do ser humano ao ouvir estas palavras muito pouco compreendidas. E disse Deus a Moisés: "Eu sou o que sou." Disse mais: "Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós." Êxodo 3, versículo 4. Davi cantou em seus salmos: "Aquietai-vos e saibam que eu sou Deus." Salmos 46, versículo 10. Isaías declarou: "Eu sou o Senhor, e não há ninguém acima de mim. Não há nenhum Deus ao meu lado. Eu te cingirei, ainda que tu não me conheças. Eu formei a luz e criei a escuridão. Eu fiz a paz e criei o mal. Eu, o Senhor, faço todas as coisas." Isaías 45, versículos 5 e 7. A consciência de ser como Deus é repetida centenas de vezes no Novo Testamento. Para citar apenas algumas: Eu sou o pastor. Eu sou a porta. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o caminho. Eu sou o alfa e o ômega. Eu sou o princípio e o fim. E novamente, quem dizes que eu sou? Não está escrito: Eu, Jesus, sou a porta. Eu, Jesus, sou o caminho. E nem foi dito: Quem dizes que eu, Jesus, sou? Está claramente escrito: Eu sou o caminho.
A consciência do ser é a porta através da qual as manifestações da vida passam antes de ganharem forma no mundo. A consciência é o poder da ressurreição, ressuscitando aquilo que o homem é consciente de ser. O homem está sempre concebendo o que ele é consciente de ser. Esta é a verdade que liberta o homem, pois é o próprio homem que sempre se aprisiona ou sempre se liberta. Eu e meu Pai somos um. Se você, leitor, desistir de todas as suas crenças antigas, de um Deus separado de você, e proclamar a Deus como a essência da sua consciência, como Jesus e os profetas fizeram, você irá transformar o seu mundo com a percepção de que eu e meu Pai somos um. Estas afirmações, eu e meu Pai somos um. João 10, versículo 31. E meu Pai é maior do que eu. João 14, versículo 28. Parecem ser controversas, mas se interpretadas tendo em conta o que acabamos de dizer no que se diz respeito à identidade de Deus, você vai notar que elas são completamente esclarecedoras. A consciência, sendo Deus, é como o Pai. Aquilo o que você é consciente de ser é o Filho, dando testemunho de seu Pai. É assim com o indivíduo e as suas concepções. O indivíduo sempre é maior que as suas concepções. No entanto, ele sempre será um só com elas. Por exemplo, antes de você ser consciente de ser humano, você primeiro tem que ser consciente de apenas ser, de existir. Depois, em seguida, você se torna consciente de ser homem ou ser mulher. E você ainda continua, como indivíduo, acima de suas concepções, sendo humano, sendo homem ou sendo mulher, somando ainda todas as outras concepções que você tem de si mesmo. Jesus descobriu esta verdade gloriosa, declarando-se ser um com Deus, não um Deus que o homem tenha moldado, pois ele nunca reconheceu tal Deus. Ele disse: Se qualquer homem algum dia vier dizendo, procure aqui ou procure ali, não acredite nele, pois o reino de Deus está dentro de você. O céu está dentro de você. Portanto, quando foi registrado que ele ascendeu até seu Pai, foi dizendo que ele ascendeu em consciência ao ponto onde ele se tornou apenas consciente de ser, transcendendo assim as limitações de sua presente concepção de si mesmo, chamada Jesus. Seja aquilo o que você deseja ser. Quando se é consciente de apenas ser, todas as coisas são possíveis, ele disse. Tudo o que determinardes realizar dará certo. Jó 22, versículo 28. Esta deve ser a sua determinação, elevar a sua consciência à naturalidade de ser aquilo que você deseja ser. Como ele expressou, e eu, se me erguer sobre a terra, atrairei todas as pessoas até mim. João 12, versículo 32. Se eu erguer minha consciência à naturalidade daquilo que eu desejo, atrairei a manifestação do que desejo para mim. Pois ele afirma: nenhum homem vem a mim sem que o Pai dentro de mim o tenha chamado, e eu e meu Pai somos um. Portanto, a consciência é o Pai que está atraindo as manifestações da vida até você. Você está, neste momento, atraindo para si e para o seu mundo tudo aquilo o que você está consciente de ser neste momento. Agora, você sabe o que se quis dizer com você precisa nascer de novo. João 3, versículo 7. Se você estiver insatisfeito com sua situação atual na vida, a única maneira de mudar isso é tirar a sua atenção das causas que parecem reais para você e desenvolver a sua consciência de ser aquilo o que você deseja ser. Você não pode servir a dois senhores. Portanto, para tirar o seu foco de um estado de consciência e direcioná-lo para outro, é o mesmo que morrer para um e viver para o outro. A pergunta: quem dizes que eu sou? Lucas 9, versículo 20, não foi feita por um homem chamado Jesus a um homem chamado Pedro. Esta é a eterna pergunta que é feita pela sua verdadeira essência
ao seu ego. Em outras palavras, quem dizes que és? Pois a sua autoconvicção, a sua opinião sobre si próprio, é o que irá determinar sua expressão na vida. Ele disse: Você acredita em Deus, crede também em mim. Em outras palavras, em mim, dentro de você, está este Deus. Orar sim, suplicar não. Para orar, então, reconheça-se como sendo aquilo o que você deseja agora, ao invés de ter que aceitar ficar pedindo a um Deus que não existe, pelas coisas que você deseja. Agora, você consegue entender por que milhões de orações não são atendidas. Os homens oram a um Deus que não existe. Por exemplo, ser consciente de ser pobre, ao rezar a Deus para ter riquezas, lhe trará a recompensa daquilo o que você está consciente de ser, que é pobreza. As orações para serem bem-sucedidas devem ser declarações ao invés de súplicas. Então, se você quer rezar por riquezas, mude a imagem de pobreza, ignorando as evidências dos seus sentidos e assumindo a natureza de ser rico. Nos foi dito: quando você orar, vá para dentro em segredo e feche a porta. Pois aquilo o que o teu pai ver em segredo te será dado abertamente em recompensa. Mateus 6, versículo 6. E aqui, nós identificamos o Pai como sendo a consciência de ser. Eu sou o caminho. Também identificamos a porta como sendo a consciência do ser. Então, fechar a porta significa desligar-se do que eu estou consciente de ser agora, e então declarar ser o que eu desejo ser. A partir do momento em que a minha reivindicação for estabelecida ao ponto de se tornar uma convicção, eu começo a atrair para mim as evidências daquilo que é afirmado. Não se questione como as coisas vão acontecer, pois nenhum homem sabe disso. Ou seja, ninguém sabe de que maneira as coisas desejadas irão aparecer. A consciência é o caminho, ou a porta, através da qual as coisas aparecem. Ele disse: Eu sou o caminho, e não eu, José da Silva, sou o caminho. Mas eu sou a consciência de ser, o caminho através do qual tudo tem que passar. Os sinais sempre sucedem, eles nunca precedem. Nada que esteja fora da sua consciência existe em seu mundo. Portanto, obtenha primeiro a consciência, e as coisas serão compelidas a existir. Foi dito a você: buscai primeiro o reino dos céus, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Consiga primeiro a consciência das coisas que você está procurando e deixe que elas se desenvolvam naturalmente. Isto é o que se entende por tudo o que determinardes realizar dará certo. Parte 2. O princípio da concepção. Aplique este princípio e você saberá o que é crer para ver. A história de Maria é a história de cada homem. Maria não foi uma mulher que deu à luz, de uma maneira milagrosa, a alguém chamado Jesus. Maria é a consciência de ser que sempre permanece virgem, não importa a quantos desejos ela dê à luz. Olhe para si mesmo como esta Virgem Maria a partir de agora, sendo fecundado através do seu próprio desejo, tornando-se unido a este desejo, ao ponto de incorporá-lo ou de dar à luz a ele. Por exemplo, foi dito que Maria, que você agora sabe que é uma referência a você mesmo, nunca tinha estado com um homem. E ainda assim, ela deu à luz. Ou seja, você, João da Silva, não tem nenhuma razão para acreditar que aquilo que você deseja agora será algo possível. Mas como você descobriu a sua consciência de ser como parte de Deus, faça desta consciência o seu esposo e conceba um filho, uma manifestação do Senhor. Pois o teu Criador é o teu esposo. O Senhor dos Exércitos é o seu nome. O Santo de Israel e seu Redentor. Ele é chamado o Deus de toda a terra. Isaías 54, versículo 5. O seu ideal ou ambição é esta concepção,
O primeiro comando a ela, que agora também é dado a você, é: vá e não conte nada a ninguém. Ou seja, não discuta suas ambições ou desejos com outras pessoas, pois elas só irão ecoar os medos presentes em você. O sigilo é a primeira lei a ser observada para a realização do seu desejo. O segundo ponto, conforme lemos a história de Maria, é: disse então Maria: a minha alma engrandece ao Senhor. Lucas 1, versículo 46. Nós identificamos o Senhor como sua consciência de ser. Portanto, engrandecer o Senhor é o mesmo que reavaliar ou elevar a sua atual concepção de si mesmo até o ponto onde essa reavaliação se torne natural. Quando essa naturalidade for alcançada, você dará à luz, tornando-se aquilo o que você está unido em consciência: a criação de todas as coisas. A história da criação nos é contada de forma resumida no primeiro capítulo de João. No princípio estava o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João 1, versículo 1. O agora, este exato momento, é o princípio referido neste versículo. É o princípio de uma necessidade, de um desejo. O Verbo é o desejo que sonda a sua consciência, buscando por sua personificação. A necessidade por si mesma não possui realidade, pois o eu sou, ou a consciência de ser, é a única realidade. As coisas que eu desejo ser só ganham vida no momento em que eu me torno consciente de sê-las. Então, para a realização de um desejo, observa-se a segunda parte deste primeiro versículo de João. Ou seja, e o Verbo estava com Deus. O verbo, ou desejo, deve estar fixado ou unido com a consciência para que ele possa ganhar realidade. A consciência se torna ciente de ser a coisa desejada, acentuando então a sua forma, dando vida à sua concepção, ou ressuscitando aquilo, o que até então era apenas um desejo morto ou não realizado. Se dois dentre vós concordarem na terra, em qualquer assunto, sobre o qual pedirem, isso lhes será feito por meu Pai, que está nos céus. Mateus 18, versículo 19. Este acordo nunca será feito entre duas pessoas, mas sim entre a sua consciência e o objetivo do seu desejo. Você sabe agora que você é consciente de ser. Saiba então que você sempre está comandando a si mesmo sem o uso das palavras eu sou. Se por acaso for um estado de saúde que você deseja alcançar agora, antes mesmo que você tenha qualquer evidência de saúde em seu mundo, você deve começar a sentir-se ser saudável. No exato momento em que a sensação de que eu sou saudável for atingida, os dois concordaram. Ou seja, eu sou e saudável concordaram em ser um só, e este acordo sempre resultará no nascimento de um filho, que é o objetivo deste acordo, neste caso, saúde. E porque você selou o acordo, é você mesmo quem o executará. Assim você pode entender por que Moisés declarou: Eu sou me enviou a vós. Pois quem além de mim, além de eu sou, me enviaria? Ninguém, pois eu sou o Senhor, e não há ninguém acima de mim. Não há nenhum Deus ao meu lado. Se você criar asas e voar aos confins do mundo, ou se você fizer da sua vida um inferno, você ainda será consciente de ser. Você sempre expressará aquilo que está na essência da sua consciência, e a sua expressão sempre será a essência desta consciência. E novamente, Moisés declarou: Eu sou o que sou. Isto é algo para sempre se ter em mente. Você não deve colocar vinho novo em garrafas velhas. Ou seja, a sua nova consciência não deve ter nenhuma parte do antigo homem. Todas as suas crenças atuais, medos e limitações são pesos que amarram você ao seu atual nível de consciência. Se você quer transcender este nível, você deve deixar para trás tudo o que agora for parte do seu presente ser, ou concepção de si mesmo. Para fazer isso, você deve desviar a sua atenção para longe de tudo o que agora
for um problema ou limitação, e focar apenas em ser. Ou seja, você deve comandar silenciosamente, mas com sentimento, a si mesmo. Eu sou. Não condicione esta consciência ainda. Apenas declare-se ser, e continue a fazê-lo até que você se envolva na sensação de apenas ser, sem face e sem forma. Quando esta expansão de consciência for alcançada, então, nesta profunda essência de si mesmo, dê forma e aspecto à sua nova concepção, sentindo-se ser aquilo o que você deseja ser. Você vai descobrir, dentro desta profunda essência de si, que todas as coisas são divinamente possíveis. Tudo aquilo que você puder conceber ser neste mundo será uma realização mais do que natural para você nesta nova e atual essência da consciência. Este é o convite que nos foi feito nas Escrituras, a ficar ausente do corpo para ficar presente ao Senhor. 2 Coríntios 5, versículo 8. O corpo é sua antiga concepção de si mesmo, e o Senhor, a sua consciência de ser. Isto é o que se entende quando Jesus disse para Nicodemos: em verdade, eu vos digo, aquele que não nascer de novo não verá o reino de Deus. João 3, versículo 3. Isto é, a não ser que você abandone a sua atual concepção de si mesmo e passe a assumir um caráter de um novo nascimento, você continuará a projetar as suas atuais limitações. A única maneira de mudar as suas expressões na vida é mudando sua consciência, pois a sua consciência é a realidade que eternamente se solidifica nas coisas que o cercam. O mundo do homem é projetado em cada detalhe a partir da sua consciência. Tentar mudar o seu ambiente ou o seu mundo destruindo as coisas ao seu redor é o mesmo que quebrar um espelho para tentar mudar o reflexo da sua imagem. O seu ambiente e tudo dentro dele reflete o que você é em sua consciência. E você manterá este reflexo no seu mundo pelo tempo em que você continuar a ser o que é em sua consciência. Seja grande. Sabendo disso, comece a se autorreavaliar. O homem tem dado muito pouco valor a si mesmo. No livro de Números, você vai ler: naqueles dias que haviam gigantes na terra, éramos como gafanhotos aos nossos próprios olhos, e éramos gafanhotos aos olhos deles. Isso não se refere a um tempo, em um passado distante, onde existiam homens com a estatura de gigantes, mas sim aos dias de hoje, o nosso eterno agora, onde as circunstâncias que nos cercam alcançaram o tamanho de gigantes, tais como o desemprego, os exércitos inimigos, os seus problemas e todas as coisas que parecem ameaçá-lo. Esses são os gigantes que te fazem sentir-se como um gafanhoto. Mas, como foi dito primeiro, éramos como gafanhotos aos nossos próprios olhos, e por causa disso, éramos gafanhotos aos olhos deles. Em outras palavras, você só é para os outros aquilo o que você, primeiro, é para si mesmo. Portanto, para se reavaliar, comece a se sentir ser o gigante, um centro de poder, e comece a reduzir os gigantes antigos, até transformá-los em pequenos gafanhotos. Todos os povos da terra são como nada diante dele. Ele age como bem lhe apraz, com os exércitos dos anjos e com os habitantes da terra. Ninguém é capaz de se opor à sua vontade ou questioná-lo, dizendo: explica-te. Por que ages assim? Daniel 4, versículo 35. Isto que foi dito não se refere a um Deus ortodoxo que está sentado em um trono no espaço, mas sobre o único Deus, o Pai da eternidade, a sua consciência de ser. Então, desperte o poder que você tem, não como homem, mas como seu verdadeiro eu, uma consciência sem forma e sem face. E liberta-te da tua prisão autoimposta. O bom pastor. Eu sou o bom pastor, e conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem. João 10, versículo 15. Minhas ovelhas escutam a minha voz, e eu
as conheço, e elas me seguem. João 10, versículo 27. A consciência é o bom pastor. O que eu estou ciente de ser é a voz que chama as suas ovelhas, que por sua vez são a expressão daquilo que você é consciente de ser. A voz da sua consciência, como pastor, é tão boa que nenhuma das suas ovelhas deixa de te seguir ao escutá-la. Eu sou uma voz clamando no deserto da confusão humana, e pelo tanto que sei, tudo aquilo o que eu estou convencido de ser nunca deixará de vir a mim. Eu sou é uma porta aberta, onde tudo o que eu sou pode entrar. A sua consciência de ser é o Senhor e o pastor da sua vida. Então, a afirmação: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Salmos 23, versículo 1. Agora será vista na sua verdadeira luz, sendo a sua consciência. Você nunca está carente de evidências ou com falta de provas daquilo o que você está ciente de ser. Isto sendo verdade, então, por que você não se torna consciente de ser grande, amado por Deus, rico, saudável e todos os atributos que você admira? Parte 3. Você cria a sua realidade. É tão fácil possuir a consciência dessas qualidades quanto é fácil possuir a dos seus opostos, porque a sua atual consciência não é o que é, por causa de seu mundo. Pelo contrário, o seu mundo é o que é, por causa da sua consciência atual. Simples, não é? Muito simples, na verdade. Mas a sabedoria do homem é o que tenta complicar com tudo. Paulo disse deste princípio: isto é para os gregos, ou os sábios deste mundo, loucura, e para os judeus, ou aqueles que procuram por sinais, um escândalo. E como resultado, o homem continua a andar na escuridão, ao invés de despertar para o ser que ele é de verdade. O homem tem há tanto tempo adorado as imagens de sua própria autoria, que logo de cara ele considera esta revelação uma blasfêmia, pois ela significaria a morte para todas as suas crenças anteriores, em um Deus externo a si mesmo. Esta revelação traria o conhecimento de que eu e meu pai somos um, mas meu pai é maior do que eu. Você é um com a sua atual concepção de si mesmo, mas você é maior do que aquilo o que você está atualmente consciente de ser. Antes que o homem possa tentar transformar o seu mundo, ele deve primeiro estabelecer a sua base. Eu sou o Senhor. Ou seja, a consciência do homem, a sua consciência de ser, é Deus. A não ser que isto esteja firmemente estabelecido, a tal ponto que nenhuma sugestão ou argumento, apresentados por outros, possa estremecê-lo. Ele pode flagrar-se retornando para a escravidão das suas antigas crenças. Por isso, eu vos afirmei que morrereis em vossos pecados. Se vós não credes que eu sou, certamente morrereis em vossos pecados. João 8, versículo 24. Ou seja, você continuará a ser confuso e frustrado até encontrar a causa de sua confusão. Quando você se elevar sobre o Filho do Homem, então você saberá que eu sou ele. Ou seja, João da Silva não pode fazer nada por mim, mas meu Pai, ou o estado de consciência de que agora eu sou um, é quem cumpre a missão. Eis que estou à porta e bato. Quando isso for percebido, cada vontade e desejo que brota dentro de você deve encontrar expressão no seu mundo. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e jantarei com ele, e ele comigo. Apocalipse 3, versículo 20. O eu batendo a porta é o seu desejo. A porta é a sua consciência. Abrir a porta é tornar-se um só com aquele que está batendo, sentindo-se ser a coisa desejada. Sentir que o seu desejo é impossível é o mesmo que fechar a porta
ou negar essa expressão da sua vontade. Elevar a sua consciência para a naturalidade daquilo que você sente significa abrir completamente a porta e convidar este desejo para a sua expressão. Ascender até seu Pai. É por isso que tantas vezes foi registrado que Jesus deixou o mundo da manifestação e ascendeu até seu Pai. Jesus, como você e eu, achava que todas as coisas eram impossíveis para Jesus como homem. Mas por ele ter descoberto que seu pai estava no estado de consciência do objetivo desejado, ele deixava para trás a consciência de Jesus e ascendia na consciência do estado desejado e permanecia nele até que ele se tornasse um só com ele. Ao conseguir isso, ele transformava o mesmo em expressão. Esta é a mensagem simples de Jesus ao homem. Os homens são apenas vestimentas, aonde o ser impessoal habita, o Eu Sou, a presença a qual os homens chamam de Deus. Cada vestimenta tem certas limitações. Na tentativa de transcender estas limitações e para dar expressão a isto que, como homem, João da Silva, você se acha incapaz de realizar, você pode voltar a sua atenção para longe das suas atuais limitações, ou da concepção de ser João da Silva, e influir-se na sensação de ser o que você deseja. Meios que tu não conheces. Saber como este desejo ou esta nova consciência será personificada, nenhum homem sabe, pois eu, ou a consciência recentemente alcançada, tenho meios que tu não conheces. Meus caminhos só se revelam a quem passar por eles. Não especule a respeito de como essa consciência irá se encarnar, pois nenhum homem é sábio o bastante para saber como. A especulação é prova de que nós não atingimos a naturalidade de ser a coisa desejada e que então estamos cheios de dúvidas. Foi dito a você: aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos concede liberalmente e com grande alegria. Peça, porém, com fé, não duvidando, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, agitada e levada pelos ventos. Tiago 1, versículo 5. Você deve perceber porque esta declaração é feita, pois apenas sobre a rocha da fé é que algo pode ser estabelecido. Se você não tem consciência sobre determinada coisa, você não tem a fundação ou alicerce sobre a qual ela é erguida. A gratidão. Uma prova de que algo se estabeleceu na sua consciência é dada nas palavras: Obrigado, Pai. Quando você encontra a alegria da gratidão ao se sentir grato por ter recebido algo que ainda não é perceptível aos seus sentidos, você definitivamente tornou-se um com a consciência daquilo pelo que você deu graças. Deus, sua consciência, nunca é enganado. Você já está recebendo aquilo o que você já está ciente de ser. E nenhum homem agradece por algo que ele não recebeu. Obrigado, Pai. Não é para ser usado como é usado por muitos hoje, uma espécie de fórmula mágica. Você nunca precisa proferir em voz alta as palavras Obrigado, Pai. Na aplicação deste princípio, conforme você se eleva em consciência, ao ponto onde você realmente se sente grato e feliz por ter recebido a coisa desejada, você automaticamente se alegra e dá graças interiormente. Você já aceitou o presente, que era apenas um desejo,
antes de você ascender na sua consciência. E a sua fé, agora, é a substância que deve vestir o seu desejo. Este crescimento na consciência é o matrimônio espiritual, onde dois concordam em ser apenas um, onde a sua imagem e semelhança é estabelecida na terra. E assim, seja o que for que vós pedirdes em meu nome, isso eu farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. João 14, versículo 13. Seja o que for, é uma promessa muito grande. É incondicional. Ela não declara que a sociedade deve julgar aquilo o que você pede como certo ou errado. Este critério é você quem decide. Você realmente quer isso? Você deseja isso? Então, isso é tudo o que é necessário. A vida lhe dará o que você quer se você pedir em meu nome. O nome de Deus não é um nome que se pronuncia com os lábios. Você pode pedir eternamente em nome de Deus, de Jeová ou de Jesus Cristo, e você vai pedir em vão. Nome significa natureza ou condição. Então, quando você pedir na natureza ou na condição de determinada coisa, os resultados irão se seguir. Pedir em seu nome significa que eu devo me elevar em consciência para tornar-me um com a natureza da coisa desejada. Eleve a sua consciência à natureza do desejo, e você vai se tornar aquele desejo em expressão. Portanto, vos afirmo, tudo o quanto pedirdes em oração, tenhais fé que já o recebestes, e assim vos sucederá. Marcos 11, versículo 24. Orar, como falamos antes, é reconhecimento, é a capacidade de acreditar que já o recebeste. Isto significa que você deve alcançar a natureza das coisas que você pede antes que você possa recebê-las. O perdão. Para alcançar esta natureza mais facilmente, uma anistia geral é necessária. Nos foi dito, mas quando estiverdes orando, se tiverdes algum ressentimento contra alguma pessoa, perdoai-a, para que, igualmente, vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Marcos 11, versículo 25. Pode até parecer que isto se refere a um Deus pessoal, que fica satisfeito ou insatisfeito com suas ações. Mas este não é o caso. Considerando a sua consciência sendo Deus, e você mantém nela algo contra alguma pessoa que te fez mal, então você vai estar alimentando esta condição que irá se refletir em seu mundo. Mas ao perdoar esta pessoa de toda a culpa, você vai estar automaticamente se libertando desta condição, deste fardo em sua consciência, e assim poderá se elevar a qualquer nível que seja necessário. Portanto, nenhuma condenação há para aqueles em Cristo Jesus. Por isso, uma prática muito boa antes de entrar em sua meditação é primeiro libertar todas as pessoas do mundo das suas culpas, pois a lei nunca é violada e você pode descansar com confiança, sabendo que a concepção de cada homem sobre si mesmo será a sua recompensa. E, portanto, você não precisa se preocupar em ver ou não a pessoa receber o que você considera que ela deveria receber. Pois a vida não comete erros, e ela sempre dá ao homem aquilo que primeiro ele dá para si mesmo, a parte que lhe cabe.
Isto nos traz a um conceito da Bíblia que é muito deturpado: o dízimo. Líderes de todos os tipos têm escravizado o homem com o assunto do dízimo, pois, por não se entender a natureza do dízimo e pelo fato das pessoas sofrerem com o medo da escassez, esses líderes levam os seus seguidores a acreditar que uma 10ª parte de sua renda deve ser dada ao Senhor. Ou seja, como eles mesmos fazem questão de deixar bem claro que, quando alguém dá uma 10ª parte de sua renda para sua instituição particular, este alguém está dando a sua 10ª parte, ou dízimo, para o Senhor. Mas lembre-se, eu sou o Senhor. Sua consciência de ser é o Deus a quem você deve dar o dízimo, e você só pode contribuir desta forma. Portanto, quando você diz a si mesmo que você é alguma coisa, você também está atribuindo esta alegação ou qualidade a Deus. E a sua consciência de ser, que não faz distinção de pessoas, retornará para você essa qualidade ou atributo que você declarou para si mesmo. A consciência de ser não é nada que você possa nomear, pois determinar a Deus como sendo riqueza, grandeza, amor e sabedoria é definir o que não pode ser definido. Pois Deus não é nada que possa um dia ser intitulado. O dízimo é necessário e você deve dar o seu dízimo a Deus. Mas de agora em diante, dê ao único Deus e garanta que você irá dar a Ele a qualidade que você deseja ser como homem, declarando-se ser grande, rico, amável e sábio. Não especule sobre como você deve expressar essas qualidades e declarações, pois a vida tem meios que você, como homem, não conhece. Seus caminhos só se revelam a quem passar por eles. Mas eu lhe garanto, no dia em que você declarar estas qualidades, ao ponto de serem uma convicção, as suas reivindicações serão honradas. Não há nada encoberto que não possa ser revelado. O que é pedido em segredo será dado abertamente. Ou seja, as suas convicções secretas de si mesmo, estas reivindicações secretas que nenhum homem conhece, quando realmente acreditadas, serão reveladas em seu mundo. Pois as suas convicções de si mesmo são como as palavras de Deus dentro de você, palavras que têm espírito e que não podem retornar vazias a vós, mas que devem cumprir aquilo que elas proclamam. A videira da vida. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim nada podeis fazer. João 15, versículo 5. Consciência é a videira viva e eterna, e todos os seres humanos são seus ramos. Através da consciência, todas as coisas vêm a ser. Qualquer coisa que um homem é consciente de ser, ele é. Todo homem é a ramificação da videira, que é a consciência de ser. Sua concepção de si mesmo é o ponto frágil através do qual passa a seiva da vida para secar e se transformar em uma folha ou em uma fruta em seu mundo. Seja consciente de ser saudável, e a seiva da vida vai fluir por você e se manifestar como saúde. Seja consciente de ser rico, e você também receberá as evidências da riqueza. E como nenhum homem cria qualquer coisa, pois o homem sempre é a manifestação
do que ele é consciente de ser. Então, não vos orgulheis dos ramos. As manifestações ou os frutos são apenas consequências naturais da sua consciência de ser o que você é. E são testemunhas silenciosas, dizendo o que você é consciente de ser. Mas um homem pode chorar ao ver a sua vida perder as folhas e as frutas, ou se transformar em uma videira seca, clamando que tudo se foi. Mas o Eu Sou Eterno continua existindo na essência de toda a vida, pronto para novamente recuperar as folhas e os frutos, se o homem apenas elevar a sua consciência àquilo o que ele deseja ser. Parte 4. O sentimento é o segredo. A Bíblia nos faz um convite a sermos imitadores de Deus, como filhos queridos. Efésios 5, versículo 1. Com que propósito devemos imitar a Deus? Para fazer o que Deus faz. Isso nos leva à declaração, compreendendo que Deus chama as coisas que não existem, como se já existissem, e vivifica os mortos. Romanos 4, versículo 17. Deixe-me mostrar como este princípio funciona. Um homem não sente naturalmente que é o que ele deseja ser. Para que isso ocorra, ele deve criar, deliberadamente, uma emoção interna, para que, então, ele possa se sentir ser aquilo o que deseja ser, antes mesmo que a evidência sensorial exista. Portanto, para imitar a Deus, você deve declarar que você é, antes mesmo de você ter alguma evidência disso no mundo ao seu redor. Aceitando que o sentimento do desejo cumprido seja o seu, antes de se ver realizado, e então, como a videira, sua fé trará vida àquilo que você decretou em sua consciência. Ao declarar que você já é aquilo, o que você deseja ser, o seu eu natural, o seu verdadeiro eu, ressurge. A consciência é a videira, e dando vida àquilo que você é consciente de ser, você se torna a prova daquilo que você já declarou para si mesmo. E se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, como um ramo, e secará. Tais ramos são recolhidos, lançados ao fogo e queimados. João 15, versículo 6. Se você não é consciente de ser a coisa desejada, você é como um ramo que está separado de sua seiva, da videira da vida, e então seca e se transforma em uma ilusão passageira. Pois separado da consciência de ser, nada se pode fazer. Compreender isto é o segredo da vida. Compreender que sua consciência é a videira dá ao homem a capacidade de tudo fazer. O Alfa e o Ômega. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Apocalipse 21, versículo 6. O que quer que você declare para si mesmo através do sentimento é o princípio. A consumação daquilo, ou o fim, é a evidência no mundo ao seu redor. Ao declarar que você já é a coisa desejada, você iniciou a sua manifestação, e assim, todas as coisas que você vê ao seu redor são apenas consumação do que você declarou em algum momento no passado. Você é o início e o fim, e sem você nada existe. Retome a tua confiança. Não vos preocupeis, dizendo: que comeremos? Que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Mateus 6, versículo 31.
Seu pai, sua consciência, sabe que você precisa de todas essas coisas. Ele te pede apenas para buscar primeiro o reino dos céus, e tudo o mais te será acrescentado. O reino é a sua consciência. Portanto, em vez de se preocupar com como algo virá ou de onde virá, descanse em saber que todas as coisas são acrescentadas pela sua própria consciência. Você não precisa lutar nem se esforçar. Sua parte é assumir a sensação do desejo cumprido. Saia do nível da pobreza. Jesus disse: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus 11, versículo 28. Isso significa abandonar a consciência de luta e descansar na consciência de realização. Assumir ser aquilo que você deseja ser é a única forma de mudar sua vida. Não julgueis para não serdes julgado. Pois, com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida que tiverdes medido, vos medirão também a vós. Mateus 7, versículo 2. Julgar é identificar os outros com aquilo que você não aceita em si mesmo. Tudo o que você condena fora, você mantém dentro. Semear com fé. A parábola do semeador é clara. A semente é a palavra e a terra é o coração. Se você semeia com fé, acreditando ser já o que deseja, a colheita é inevitável. Eles não sabem o que fazem. Quando Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem, ele revelava que os homens expressam apenas aquilo que estão conscientes de ser. O ignorante age conforme sua consciência limitada. Ao perdoar, você não se prende ao nível deles, mas se liberta para ascender. Parte 5. Removendo montanhas. Aquele que disser a esta montanha: levanta-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Marcos 11, versículo 23. Montanha é qualquer obstáculo ou limitação em sua vida. Você remove montanhas ao não aceitá-las como parte de sua realidade. Assuma o contrário em sua consciência e ela se dissolverá. Céus e terras passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Mateus 24, versículo 35. Céus e terras são estados de consciência transitórios. Eles mudam conforme suas convicções. A palavra eterna é o Eu Sou, sua consciência de ser. A arte da pesca. Os discípulos pescaram a noite toda e nada pegaram. Jesus disse: Lançai a rede à direita do barco e achareis. João 21, versículo 6. O lado direito simboliza a consciência correta, assumir já ser aquilo que deseja, ressuscitando em um novo estado. A ressurreição não é sobre corpos, mas sobre estados de consciência. Você pode morrer para a pobreza
e ressuscitar para a riqueza. Pode morrer para a doença e ressuscitar para a saúde. Olhe para a luz de Deus. Deus é sua consciência. Quando você fixa sua atenção em ser aquilo que deseja, sua consciência ilumina e dá forma àquilo. O que tens em casa? A viúva clamava por ajuda. O profeta perguntou: O que tens em casa? Ela respondeu: Nada, senão uma botija de azeite. O pouco que ela tinha foi multiplicado. Assim também você. Multiplique a pequena convicção que já possui, e ela crescerá até se manifestar. O reconhecimento é o poder. Reconheça-se como sendo já aquilo que deseja. Este reconhecimento é o único poder criador. Não há nada fora de você. Tudo é projeção do que você reconhece em sua consciência. Conclusão: a essência de todo o ensinamento é simples. Eu sou. Isso é Deus. Tudo o que você reconhece em sua consciência como sendo você se manifesta inevitavelmente em seu mundo. Não há exceções. A lei é infalível. Seja disciplinado em assumir apenas os estados que você deseja ver realizados. Ignore as aparências, rejeite as evidências contrárias e mantenha-se firme em sua convicção. Assim como Maria guardava em segredo as palavras, assim também você deve guardar em segredo suas convicções até que se manifestem. Não busque sinais, não espere provas. Sinta-se ser já aquilo que deseja, e o mundo se ajustará. Você é o Criador, o operante poder. Tudo está ao seu comando. Neville Goddard. Notas finais. Este livro foi escrito em 1939 e carrega a pureza da primeira revelação de Neville. É uma obra curta, mas contém toda a essência do seu ensinamento. Ao compreender que sua consciência é a única realidade e que o eu sou é a chave para tudo, você se liberta das ilusões de um Deus externo e descobre que o poder está em você. Aplique com persistência e verá resultados. Fim.